Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um que vai assistir esse vídeo. Eu vim aqui para falar com vocês a respeito de frieza espiritual, de jejum. E como o que o Senhor me pediu nesse jejum que eu fiz, né? Que eu só fiz por conta da frieza espiritual. Peço desculpa, eu não primeiro vídeo e ainda não eu estou me adaptando à questão de câmeras, luzes, então talvez não fique tão perfeito, tá bom? Mas o importante é a mensagem, e essa mensagem eu sou o instrumento, entendeu? Deus é que tem total liberdade aqui, né? E eu vou dar um testemunho, né? Porque aconteceu comigo, então eu posso dar esse testemunho. Mais ou menos ali no final do ano passado, eu precisava eu senti, né, que eu estava passando por uma frieza espiritual. Eu quero ser objetiva, né, para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu quero descrever para vocês o que é o sentimento de uma frieza espiritual. Às vezes, você está passando por isso e você não sabe que você está passando. Às vezes, você não sabe e não está percebendo também. Então, o que seria uma frieza espiritual? A frieza espiritual vamos imaginar um casal. Um casal que chega um pro outro e fala assim, olha, nosso relacionamento esfriou. Se esse casal tem uma aliança, um casamento, essa pessoa que deixou o relacionamento esfriar, ela fala isso, mas ela não quer que o casamento termine. A vontade sempre é de renovar, de aquecer novamente, né? De fazer como se voltasse ali ao primeiro amor. Porém, isso é muito mais difícil, porque o seu coração, ele não está mais ali inclinado a tentar, a se esforçar de verdade. E assim, mais ou menos parecido, bem, na verdade, parecido com a frieza espiritual. A frieza espiritual, a sua mente, o seu lógico, quer voltar para o Senhor, quer voltar a amá-lo, adorá-lo, sentir a sua presença novamente, voltar ao primeiro amor. Mas o seu coração, ele já não tá tão interessado. Por isso que a gente fala, né? No coração a gente não manda. Ele dificulta tudo. Ele perdeu o interesse. Então você vai orar, você sente dificuldade de orar. Você vai louvar, as palavras elas estão pesadas. A sua mente quer voltar, mas o seu coração, ele perdeu todo aquele encanto, né? Então você não consegue ler a escritura e manter-se acordado, manter-se interessado, né? É um dos sintomas, né, da frieza espiritual. Você vai orar, você não sente mais Deus ali do seu lado, pertinho, e Deus está, mas você não sente mais. Então eu estava passando por esse processo, eu estava sentindo falta de Deus. Ele não deixou de me abençoar na minha vida, sabe? Eu sentia que ele me abençoava, tipo assim, deixou as bênçãos ali sobre mim, mas o nosso relacionamento foi esfriando. Ele meio que me deixou, parece que ele tava me deixando ir fazer a minha escolha, porque Deus, ele não obriga você, né, a ter um relacionamento com ele. Então, eu resolvi fazer um jejum. Na igreja que eu frequentava, ela não ensina jejum, né? É um assunto muito tabu, não se fala muito nisso, é como se, parece até que é uma coisa muito perigosa, fica falando meio escondido. Então ela não explica, não fala como que fazia jejum. Então eu recorri aos vídeos das pessoas, de pastores, ali eles ensinam. E a primícia é que você tem que deixar ali um período de tempo de comer e ao invés de se alimentar de alimentos, você se alimenta da palavra de Deus. Ah, mas antes disso, detalhe. Por que acontece a frieza espiritual? A frieza espiritual
ela acontece na vida de um crente quando ele alimenta mais a sua carne, quando ele se interessa mais pelas coisas dessa vida. E você faz isso sem querer. Você prefere redes sociais, você prefere entretenimento do que leitura bíblica, do que se interessar pela palavra dele. O que é palavra, gente? É isso aqui, conversa. Você prefere essas coisas. Você preocupa com o seu financeiro e não confia nele. Você só preocupa com a casa, com o filho, com o esposo, com o casamento, se vai casar, se não vai, qual curso, qual faculdade. Pode ter tudo isso, só que você só tem olhos para as coisas materiais. Você deixa de sentir necessidade de estar na presença de Deus. Você faz isso quando der. Desculpa. No finalzinho do seu dia. E olhe lá, porque às vezes você tá cansado e você... E isso, gente, vai indo. E Deus tem muita paciência, sempre fala com você quando você vai na igreja e tudo mais. Mas vai indo tanto que esse relacionamento fica muito longe. De uma forma que, se você não se perceber, você não se atentar, você fica, literalmente, acaba o seu relacionamento com Deus e você nem percebeu que acabou. Então você tá indo lá na igreja todos os dias, tá? Ou todos os dias ou não, mas você não percebe que o seu relacionamento com Deus esfriou. Porque quando você está perto de Deus, você tem uma transformação de dentro para fora na sua vida. Você nunca para de dar frutos. É automático. Enfim, depois eu explicar um pouco aí sobre o que é frieza espiritual, por que isso acontece, eu quero falar que isso aconteceu comigo. E eu fui fazer jejum. E nessa de jejum que eu fui fazer, que eu aprendi nos vídeos, eu não tinha muito discernimento, assim, entendimento, mas eu tava até fazendo certinho. Eu prometia que fazer 5. Gente, quando você for fazer alguma coisa pra Deus, você pode perceber. Vai ter levante, vai ter guerra contra a sua boa intenção, a sua intenção. Porque vão pôr a cunha no meio de vocês dois. Não querem que você tenha essa ligação com Deus. Eu falo não querem, eu tô falando da potestade, dos espíritos que querem, que estão aí ao nosso derredor, né? Por exemplo, hoje, pra eu fazer esse vídeo, não foi só a dificuldade desse dia em si, mas assim, já tem um tempo já que está me dificultando, tirando a minha coragem, tirando a minha força. O Senhor vem cobrado de mim. Então, se não é o Senhor me empurrando, eu não faria esse vídeo, né? Continuando, quando eu comecei ali a fazer o jejum, é uma coisa que eu faço, que eu tenho costume, não tenho costume, peguei agora esse costume, porque eu percebo que Deus fala demais comigo, e não só comigo, com todos aqueles que crêem na sua palavra. O propósito do meu jejum era que a frieza espiritual fosse embora, que eu me aproximasse dele, e ficasse mais próximo a ele, e que eu tenho o dom de línguas, eu queria ele de volta, se bem que eu descobri depois que a gente nunca perde um dom que o Senhor nos dá. E assim foi o meu propósito. Então eu pegava, em vez de comer, eu fazia as orações e eu tentava meditar. Muito difícil no começo, confesso, não é fácil. Lutar contra a carne, que ela já está bem alimentada, forte, fica muito difícil. Então, né, eu pegava a Bíblia e em nome do Senhor Jesus eu abria, pedindo ao Senhor na comunhão que Ele falasse comigo. Se tinha alguma coisa de errado comigo, por que Ele se afastou. Essa era a minha conversa com o Senhor. E Ele mandava palavras de arrependimento para mim. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. E umas coisas bem assustadoras, como se vai vir coisas difíceis e eu tinha que me arrepender. E eu fiquei assim um pouco assustada. No começo eu achei comum, falei, é porque tem muita palavra dessa, né, na Bíblia. Muitas passagens. E aí eu pensei, é por isso, é coincidência. Só que nunca passava, era sempre, eu falava assim, fala outra coisa pra mim. O Senhor só manda eu me arrepender. E ele não falava. Até que um dia, eu comecei a falar assim, me perdoa pelo que eu fiz. Mesmo que eu não sei o que é muito, Senhor, mas mesmo assim me perdoa. Eu começava a pedir perdão, só que sem entendimento do que eu tinha que pedir perdão, né? Então,
foi uma vez que eu fiz uma oração. Falei assim, olha, Senhor, eu não encontro o erro. Pra mim, eu vivo uma vida correta. Eu acho que eu tô bem. Sou casada, não tenho imoralidade no meu casamento. Enfim, eu fui falando lá. Eu sou casada, eu tenho um filho, eu vou pra igreja todos os dias, oro antes de dormir todas as noites, quase todas as noites. Sei que tenho falha, deveria meditar mais na palavra, tirar um tempinho pro Senhor mais vezes. Enfim, né? Fui lhe falando. Mas eu fui falando sinceramente, assim, Senhor, não sei do que o Senhor tá falando. Eu não tenho nada pra me perdoar, pra pedir perdão. Oh, meu pai, como eludita, gente. Olha, não sou só eu. Quem tá na igreja e vai lá e tudo, eles acham que tá salvo, tá perfeito, gente. Infelizmente, é assim que, pelo menos ao que eu estava, era assim, se não é pecado de morte, os outros pecadinhos, tudo bem, não se preocupe com eles. Eles não vão te fazer mal. A partir daquela oração, o Senhor descamou os meus olhos. Foi um trabalho assim incrível, eu dou glória a Deus por isso, porque bom é quando o Senhor nos adverte, nos mostra, e isso só poderia ser possível através do jejum, onde eu deixei de alimentar minha carne e alimentei o meu espírito. E o jejum faz assim, olha por que eu me afastei de você. Praticamente era esse o meu propósito. Sabe aquele quartinho da bagunça? As pessoas entram na sua casa, vê tudo arrumadinho assim, não vê nada de errado. Mas tem um cantinho que fica só a bagunça, entulheira, né? Tem às vezes torneira que tá vazando assim, mas ninguém percebe. São pequenos reparos que precisam ser feitos. E o jejum, ele coloca tudo assim, ó, em cima dos seus olhos. Quando você for fazer jejum, você vai ver. Você vai começar a ver seus defeitos. Você vai começar a ver e nossa, e as coisas assim que eram pequenininhas, pequenas atitudes que não eram boas, ficam assim, mas parece, sabe, quando sai tudo, fica a sua tona para depois limpar. É assim que é o jejum. Ele vem para te limpar, ele vem para deixar o espírito forte. E ele foi me mostrando. E eu fui me confessando os meus erros e fui pedindo perdão e me arrependendo, porque ali eu tinha que liberar perdão. Dentro de mim eu vi que eu tinha orgulho, soberba, eu era tímida em relação ao Senhor, né? Isso era pecado, né? Isso era vaidade, eu não sabia. E aí ele veio falando, nossa, ele me transformou. E ele está continuando fazendo isso, mas me transformou. As pessoas, eu quero fazer jejum para ter o dom de visão, para ver um anjo, para isso. Gente, faça um jejum para se aproximar de Deus, que aí ele vai te mostrar o que ele precisa que você retire, que o que ele precisa que você se afaste, para depois, se houver necessidade, se você precisar de um dom, ele te dá um dom. Entendeu? Mas se você vai usar o dom, né? Para quê, né? É para te servir a Deus? Então, para assim de pensar no mágico. Pensa que você tem que ir pro céu, e pro céu não entra pecadinho e não entra pecadão. Então, a partir daí que ele foi me mostrando, gente, eu não sabia que eu tinha que liberar perdão. Eu pensei que eu tinha liberado. Eu peguei até a minha infância. O Senhor foi trazendo algumas coisas assim. E eu fui limpando, eu fui liberando. E o que eu não conseguia, que era mais forte, o Senhor foi fazendo, limpando. Gente, confessar os seus erros ao Senhor, você examinar o seu coração dentro de si mesmo e você fazer esse trabalho de confessar, arrepender e pedir perdão, é o melhor que você pode fazer para a sua alma e para a salvação da sua alma. E para Deus poder ter ali espaço para trabalhar na sua vida. Então, um conselho que eu dou às pessoas aos cristãos, eu estou falando com os cristãos, que vão para as igrejas todos os dias, mas seu coração está impuro. Você nem sequer nota os seus defeitos. Você já está achando que é salvo e está perfeito. Examine a si mesmo. Eu vou ler uma palavra que eu faço o culto do lar mais meu esposo. Eu tinha feito um vídeo anterior a esse
E não prestou, gente, sumiu o vídeo, apagou do meu celular, ficou só uns trechos, ficou uma bagunça. E eu não sabia, né? Fiz o vídeo e fui fazer o culto do lar. E na palavra que o Senhor mandou, eu vou ler para vocês. Deus mandou, foi uma abertura em nome do Senhor Jesus, hein? E eu creio na abertura em nome do Senhor Jesus, porque uma vez o Senhor falou que não ia aceitar minha oferta porque eu estava desprezando, ficando na dúvida. Nunca mais eu duvidei porque isso aqui é a palavra de Deus, é a palavra, é Ele falando. É melhor do que qualquer outro tipo de palavra, é a própria Bíblia. Tem gente que prefere o que o irmão fala no púlpito, mesmo que eu esteja condizendo com a Bíblia, do que a própria Bíblia. Então, vocês devem meditar e ler a palavra. Então, eu vou ler aqui para vocês. Olha a confirmação do vídeo. 32 de Salmos, que foi feito por Davi. Quando eu confessei meu pecado a ti, quando eu parei de esconder a minha culpa e disse, confessarei minhas ofensas a Adonai, então tu perdoaste a culpa de meu pecado. Por isso, todo fiel deveria orar no tempo em que podes ser achado. Então, quando as enchentes chegarem, não o alcançarão. Tu és um lugar oculto para mim, me manterás longe da angústia, tu me protegerás com canções de liberdade. Olha que maravilha, gente, é uma confirmação desse vídeo, né? Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que deve ser direcionado com cabresto e estribo, ou então não obedece. Eu espero que muitas almas sejam alcançadas para que elas possam ser libertas, porque o confessar os seus erros ao Senhor é liberdade. Eu agradeço a Deus essa oportunidade e que todos nós possamos nos examinar todos os dias. Vai ter tempos futuros que nós precisamos estar afiados na Bíblia, no jejum, no conhecer Deus como verdadeiramente Ele é. E nós devemos ser aplicados nisso, tá? E constantes, todos os dias, ter um relacionamento com Deus. Essa é a mensagem que eu tenho para passar hoje para os meus irmãos em Cristo. Fiquem todos com Deus e Deus abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus.